Olá, mais uma vez. Irmãos, eu postei um vídeo anterior falando a respeito do pecado, né, que nós não temos mais pecado porque fomos santificados pelo sacrifício de Cristo, e referente também que Deus não aceita sacrifícios humanos para nos santificar, porque o único sacrifício, né, verdadeiro e que Deus aceitou foi o de Cristo. Falando a respeito do pecado, porque pode alguns vir aqui, ou então nem vir, mas deduzir, porque eu sei que são assim, aí vão logo dizer, mas o irmão está dizendo que nós não temos pecado, é mentiroso, porque está escrito na palavra que diz que aquele que não tiver pecado é mentiroso. Primeiramente, eu vou logo fazer esse vídeo aqui, já relatando a respeito disso, para ficar bem claro. Esse versículo citado, né, quando eles falam, se dissermos que não tem pecado, é mentiroso, está lá em João, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1 de João, primeira epístola de João, versículo 8. Devemos entender que essa epístola foi para os judeus. Tá certo? Os gentios, ele não recebeu a lei. Tá certo? O pregador que foi para os gentios foi o apóstolo Paulo. 1 Pedro, 1 João e os demais, Mateus, Marcos, tudo é para judeu. Tá certo? Então eu não posso pegar esse versículo de 1 João, né? Esse capítulo de 1 João e versículo 8, e colocarmos para nós. Dizer, irmão, mas aqui está dizendo, João disse, se não tiver pecado, tu é um mentiroso. Isso aqui João estava falando para os judeus. Tá certo? Eu vou citar aqui o versículo para que vocês entendam. Está assim, ó. 1 João, né, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Tá certo? Para que não venha citar esse versículo aqui, querer questionar o vídeo que eu postei, né, a respeito do pecado, que nós não temos pecado. Realmente os gentios não viviam na prática da lei. E nem hoje vivem na prática da lei. Tá certo? Por que eu falo isso? Porque João, no versículo 3, tá certo? Da primeira epístola, ainda na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 4, olha o que era o pecado. Segundo a escrita em João, falando para os judeus, não era para os gentios. Nós somos considerados gentios. Aqui era para os judeus, tem que entender isso. O que era para os judeus era para os judeus, não é para os gentios. Diz assim no capítulo 3 da primeira epístola de João, tá certo? Versículo 4. Olha o que era pecado. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei. Porque o pecado é a transgressão da lei. Tá entendendo isso aqui? Ou seja, o pecado aqui era transgredir a lei. Tá entendendo? Aqui João fala para os judeus que aquele que dissesse que não tinha pecado era um mentiroso, porque todo homem transgrediu a lei. Tá entendendo? Todo homem que vivia na prática da lei, abaixo da lei, né? Porque ali era 613, né? 613 leis, o homem não conseguiria cumprir todas. E sendo assim, não cumprindo a lei, ele era um transgressor da lei, ele era um pecador. Segundo a lei de Moisés. Está entendendo? Então eu não posso pegar esse versículo bíblico dizendo, eu não tenho pecado, porque a Bíblia diz, eu tenho pecado sim, porque a Bíblia diz, se eu disser que eu não tenho pecado, eu sou um mentiroso. Ou seja, isso aqui não era para os gentios. Gentios não viviam na prática da lei. Gentios não transgrediam a lei porque eles não viviam na prática da lei. Está entendendo? Isso aqui era para os judeus. Eu não posso pegar uma coisa que foi direcionada aos judeus e dizer que foi para mim. Está entendendo? Esta carta aqui teve um remetente. Teve uma comunidade, teve um povo que tinha que ouvir essas palavras.
Tá certo? Então, assim, se o vídeo que eu postei diz que Jesus aboliu o pecado e a morte, ele aboliu, porque ele aboliu a lei, não existe mais a lei. Se não existe mais a lei, não existe mais o pecado, porque a lei era o acusador das coisas que eu fazia. Tá entendendo? Vamos ver aqui o que o apóstolo Paulo fala em Romanos. Tá certo? Romanos. Deixa eu ver aqui, Romanos 4. Romanos 4. Versículo 15. Romanos 4, capítulo 4, versículo 15. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Porque se os que da lei são herdeiros, aqui é o 14, viu, gente? Antes. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã. E a promessa é iniquidade. Porque a lei, olha o 15. Porque a lei opera a ira. Porque onde não há lei, também não há transgressão. Se não há lei, meu amigo, meus irmãos, se não há lei, tá entendendo? Não há transgressão, não há pecado. Porque o pecado era transgredir a lei. Então, se Cristo aboliu a lei e aboliu o pecado, ou seja, aboliu a morte, como é que eu vou dizer que eu sou um transgressor se eu não vivo debaixo da lei? Tá entendendo? Você se lembra daquela passagem que Jesus diz assim, aquele que atira a primeira pedra, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra? Porque todos os homens que ali estavam presentes, todos eram transgressor da lei. Temos que entender isso. Temos que entender que tem escritas aqui que foi para os judeus. Eu não posso pegar as coisas que foi direcionado a um povo, a um judeu, e trazer para mim não, que sou gentil não. Tá entendendo? Então antes que alguns irmãos aqui, mesmo que não venham aqui no meu vídeo falar, tá entendendo? É besteira, tá certo? Mas que venha a pensar que eu estou mentindo, vocês têm que entender que isso aqui era transgressão de lei, não era para mim, não, judeu não. Tá entendendo? Então vocês têm que entender isso aí. Que apóstolo, o João, estava direcionado essa epístola a um povo judeu. Porque todos eram transgressor da lei. Tá entendendo? Aquele que dissesse, rapaz, eu não sou pecador, ou seja, é mentiroso, porque todos transgrediram. Então eu, como gentil, eu não posso pegar essa carta e aplicar para mim. Eu não sou judeu. Eu sou gentil. O gentil já nasceu já na bênção para a glória de Deus. Já nasceu sem pecado, segundo a escrita. Porque segundo a escrita, Cristo foi crucificado e aboliu tanto a lei como a morte. Ou seja, o pecado e a morte. Tá entendendo? Então vocês têm que entender isso aí, tá certo? Quando a pessoa dizer, não, mas a Bíblia de lá diz que se eu não tiver pecado, eu sou um mentiroso. Ou seja, eu não sou judeu. Eu sou um gentil, eu não vivo debaixo da lei. Tá certo? Eu não pratiquei a lei para poder transgredir a lei para ser um pecador. Então, só para vocês entenderem, tá certo? Nós somos gentil e graças nós nascemos na graça e um favor imerecido que Cristo fez na nossa vida. Então, considere-se sem pecado, considere-se santificado pelo sacrifício de Cristo, tá certo? Porque foi assim que Cristo nos fez, né? Cristo nos santificou para vivermos no reino de Deus, né? Que é viver com a nossa família em paz, com nossos irmãos, com nossos vizinhos e sim, fazendo bem, né, a todos aqueles que necessitar, tá certo? Então fica na paz, graça e paz a todos. E só tirando essa pequena dúvida aqui de alguns, tá certo? Que porventura vim a criticar o vídeo anterior. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá certo? Deus abençoe.